Olá, boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa live, que terá como tema os novos desafios da classe médica causados pela pandemia. Eu gostaria, então, inicialmente, de agradecer ao Dr. Renato Assis pelo convite, parabenizá-lo também pela iniciativa em realizar essa live, que vai tratar de um tema tão importante. Dizer também que é uma grande honra para mim estar ao lado de profissionais tão conhecedores e renomados dentro do direito médico e da medicina. Eu gostaria também de cumprimentar aos demais debatedores, doutor Carlen Obeid e a doutora Tatiana Bragança de Azevedo de Lagostina. Fica aqui também o meu agradecimento especial a todos que estão nos assistindo, amigos, clientes, colegas de trabalho, e, por fim, meu muito obrigada, né, aos nossos apoiadores desse nosso encontro de hoje, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, a Associação Latino-Americana de Direito Médico de Direito Médico, e também a Comissão Especial de Saúde da OAB, aqui de Farroupilha, da qual eu tenho a grande honra de presidir. Antes de iniciarmos, então, com algumas considerações, com os debates, eu gostaria de apresentar a vocês os nossos debatedores, iniciando, então, pela doutora Tatiana Bragança de Azevedo de Lagostina, a qual é médica com inscrição no CREMERS número 13.411, especialista em otorrinolaringologia com registro número 8.705, especialista em medicina do trabalho com registro número 33.690, mestrado em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria, concluiu doutorado em saúde pública pela UCES de Buenos Aires, Argentina, em 2018, perita judiciária concursada e aposentada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ex-coordenadora da Unidade Médico-Pericial do DMJ do TJRS, ex-presidente da ASOGOT, secretária de Defesa Profissional da ASOGOT e secretária da atual gestão da ABML-PM Rio Grande do Sul e membro colaboradora da Defesa Profissional da ABORT-CCF. Atualmente, é conselheira federal efetiva do Conselho Federal de Medicina, eleita pelo Rio Grande do Sul em 2019 e segunda secretária da diretoria do Conselho Federal de Medicina. Nós temos também o doutor Renato Assis, advogado, professor especialista em direito médico, secretário-geral da Unidade Brasil da Assoladem, conselheiro jurídico e científico da ANADEM, Dr. Carlen Obeid, professor, advogado, especialista em processo civil, presidente da Assoladem do Mato Grosso, membro da ABA de Mato Grosso e conselheiro jurídico da ANADEM. E eu, Franciele Corte Batista, pós-graduada em Direito Médico e da Saúde e Direito de Família, vice-presidente da Assoladem Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão Especial de Saúde da OAB de Farroupilha. Bom, doutores, então, como eu disse, esse, obviamente, é um assunto bastante importante para nós tratarmos, porque eu sempre digo que acho que uma frase que muito se aplica a tudo que nós estamos vivendo, é de que quando a gente acha que tem todas as respostas, muito comumente a vida vem e acaba mudando aí todas as nossas perguntas, né? E isso significa, na prática, que ninguém tinha a menor ideia disso tudo que ia acontecer, e muito menos nós estávamos preparados para lidar com todo esse caos, com a magnitude toda que essa pandemia aí acabou gerando para todos nós. E isso certamente não é nenhuma exclusividade aqui do Brasil. Nós temos inúmeros países, todos os países do mundo, independente da sua economia, sentiram com certeza todo o peso do coronavírus, que obviamente já mudou muitas vidas e certamente mudará
ainda mais, isso deixando sérias consequências e trazendo grandes desafios a todos nós. E alguns deles, inclusive, nos quais nós vamos discutir hoje nesse nosso encontro. A pandemia, ela acabou nos trazendo rompimentos muito importantes de paradigmas, né? A medicina, ela nunca foi exatamente uma ciência de certezas, ela sempre foi uma ciência inexata, mas isso tudo, todas essas incertezas, elas acabam potencializando, né? Elas foram potencializadas, na verdade, né, a partir do surgimento, então, dessa pandemia, e fez com que o ato médico, ele acabasse saindo simplesmente da esfera da saúde, e ele também acabou ultrapassando muitas barreiras, inclusive barreiras políticas, barreiras econômicas, se tornou aí um assunto do dia a dia dentro das famílias, né? E ele acabou, enfim, sendo o ato médico discutido por todo mundo. Nós tivemos aí o surgimento de muitos especialistas, né? Não só com relação à doença, como também ao gerenciamento, a todo esse gerenciamento dessa crise mundial que nós todos estamos passando. E se nós pensarmos sobre essa ótica das formas de atuação, né, que todas essas formas de atuação elas vêm sendo questionadas, é bastante importante aliás, é provável, né, que logo adiante nós vamos ter inúmeras repercussões, inclusive repercussões jurídicas, acerca da própria conduta adotada pelo médico. E a grande verdade é que nós não sabemos, afinal de contas, qual vai ser a conduta do próprio judiciário frente, né, ao ato médico praticado durante esse período todo de pandemia. Nós não sabemos como o judiciário exatamente vai se comportar. É claro que aqui, durante esse período, nós trabalhamos muito com aquele fator jurídico, né, que é o que seria no caso do que era possível ser feito, ou do que é possível ser feito dentro de um caso concreto. Mas isso, obviamente, não muda a questão da responsabilidade do médico frente ao paciente. O médico, mesmo com a pandemia, ele permanece tendo uma obrigação de meio, ele permanece sendo, a responsabilidade dele permanece sendo subjetiva, ou seja, ela é apurada mediante a verificação ali de culpa, né? E como uma frase que os médicos sempre dizem, né, que é melhor prevenir do que remediar, né? E isso, obviamente, muito se aplica a toda essa situação que nós estamos vivendo agora. Porque se antes nós já tínhamos, em média, uns 30% dos processos judiciais que envolvem o erro médico, 30% deles já tinham como principal causa de pedir o erro de diagnóstico. Então, como é que vai ser depois que a pandemia passar, depois que as coisas se assentarem? Então, nós não sabemos exatamente como vai ser isso. Então, o médico, ele precisa, de fato, estar preparado e certamente vai ser um grande desafio aí a ser superado, né? Nós todos aqui defendemos a questão da soberania do ato médico. O próprio conselho, inclusive, através de pareceres, ele reforça essa autonomia do médico frente às condições clínicas, né, do paciente. Porém, é muito fundamental que o médico, que ele entenda que essa autonomia, ela, de forma alguma, ela não dispensa nenhuma obrigação legal com relação do médico, com relação ao seu paciente, como, por exemplo, o próprio dever de informar, o qual cabe ao médico, sendo que ao paciente cabe o direito de escolha, ou o direito de consentir, no caso. Uma anamnese bem feita, um prontuário bem elaborado é de suma importância e certamente terá um reflexo importante ali na frente, considerando a questão jurídica, né? Um outro fator que é muito importante que a gente considere, e certamente já era um grande desafio e agora ainda mais, é com relação ao baixo número de médicos especialistas. Se nós considerarmos a demografia médica de 2020 e
feito também por um estudo feito pela USP, o Brasil ele tem hoje, de indivíduos médicos, falando do médico enquanto indivíduo, 478.010 profissionais. E aqui eu não estou falando do número de registros médicos, porque o médico pode ter mais de um registro de acordo com o estado no qual ele atua, que aí, se nós considerarmos isso, passa de 520 mil médicos, né? Mas, enfim, considerando, então, só esse número de indivíduos, apenas 293 mil médicos possuem um título de especialista. E se nós focarmos na questão da Covid, onde algumas especialidades elas tiveram uma atuação um pouquinho maior, estiveram um pouco mais à frente de algumas outras, como, por exemplo, o pneumologista, o infecto, a medicina intensiva, e para que a gente possa ter ideia, no caso do pneumo, nós temos apenas 3.663 médicos especialistas em pneumologia. Isso é 0,8% desse número total de indivíduos médicos. Infecto, nós temos 4.096 especialistas apenas, e intensivistas, 7.127 mil, isso dá 1,6%. Então, parece-me muito claro, né, que um dos nossos maiores desafios certamente vai ser viabilizar mais vagas, né, em especializações e residências médicas para, enfim, todas as especialidades. Um outro desafio que certamente é de grande importância é a questão da relação médico-paciente, estimular essa relação médico-paciente que, devido a vários fatores, ao longo dos anos, vem sofrendo alguns desgastes, né? Implicações éticas importantes também surgiram a partir do advento aí da Covid, quando nós falamos de modo especial com relação a algumas triagens de atendimentos, de modo especial no que diz respeito a leitos hospitalares e também leitos de UTI, que em muitos casos fica aqui muito claro também, né, a existência de uma clara mistanásia, que nós falamos dentro também ali de alguns princípios da bioética. Enfim, sem contar toda a questão de alguns fatores psicológicos aí que toda a classe médica e também todos os profissionais da saúde, do modo geral, vem enfrentando, e também é um fator a ser superado. Doutores, então, essas são algumas breves considerações. Eu gostaria, então, de aproveitar e já passar a palavra para a doutora Tatiana. Doutora, por gentileza, fique à vontade. Muito obrigada, doutora Franciele. Eu quero agradecer o convite realizado pela Solademe. Nós já temos um relacionamento, né, cordial de algum tempo, né, doutora Franciele? Nos conhecemos. Então, a doutora Franciele apresentou meu currículo. Eu tenho também uma atividade que fui perita judiciária durante 30 anos, né? Então eu tenho uma interface com o Poder Judiciário aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui não, porque eu estou em Brasília agora, mas no Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, assim, esclarecendo que eu não estou representando o Conselho Federal de Medicina, eu estou conselheira federal de medicina desde 2019 e também estou na diretoria do CFM desde 2019, desde que eu entrei. Mas, em função, esse convite todo foi feito em relação a todo o nosso relacionamento, né, que nós temos de algum tempo, né, doutora Franciele? Eu vou fazer um compartilhamento aqui. Agradecer a Solademe, então, pelo convite, muita gentileza de vocês. Vou procurar não ser muito lenta na apresentação, para depois facilitar a palavra para todos, né? Eu não estou conseguindo rolar aqui. Bom. Bom, então eu vou fazer uma pequena introdução a esse tema que eu me propus a falar hoje. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil. Essa é uma imagem do pessoal da linha de frente numa UTI, que essa talvez, provavelmente, não é a imagem para muitos dos que estão
assistindo esse evento hoje, mas é a imagem que os médicos têm, né? Nós médicos temos, especialmente aqueles que trabalham na linha de frente. A Covid-19, ninguém esperava, obviamente, como a doutora Franciele fez as considerações ali, é uma doença que a primeira notificação a respeito aconteceu no dia 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A Organização Mundial de Saúde declarou pandemia a partir do dia 11 de março de 2020. E nesse momento, né, surpreendendo o mundo inteiro, nós tínhamos uma doença que tinha a característica de uma infecção respiratória, que tinha sintomas de infecção respiratória superior e que depois, em alguns casos, complicava numa pneumonia com dificuldade respiratória. Então, para ser assim bem rápida nas considerações aqui da doença, a maioria dos casos, né, 80-85% dos casos são casos leves que se resolvem sem hospitalização. Aí uns 15%, né, 15 a 20% de casos que necessita cuidados maiores. E desses aí uns 5% que são de fato os que mais complicam. A questão é que é uma doença altamente contagiosa, né, que acabou se alastrando, né, por todo o mundo, né, e a gente assim tentando tratar, tentando ver como se poderia resolver essa doença, tratando sintomaticamente muitas vezes e os casos mais graves exigindo então essa hospitalização. Então, mais ou menos uma em cada 6 pessoas, né, precisava um cuidado de hospitalização com dificuldade respiratória, dentro daqueles casos graves ali, os 5% em média. No mundo inteiro, até hoje, 174 milhões de casos de Covid, espalhados aí por vários países, né? E 3 milhões e 750 mortos por Covid-19. No Brasil, nós estamos beirando os 500 mil, nós estamos com 477 mil e alguma coisa, né? 477.307 até dados de ontem. E isso de óbitos, infelizmente, né, por Covid, e os casos, mais de 17 milhões. Hoje, nas últimas 24 horas, tinham falecido 2.693 pessoas por Covid. No Rio Grande do Sul, é um quadro um pouquinho diferente, nós estamos com mais de 1.121.000 casos. A partir desse momento, nós estamos, pode-se dizer, estáveis em relação a outros estados que estão aumentando o número de pacientes, outros estão até diminuindo, mas o nosso estado está se mantendo estável. E 29.082 óbitos até ontem. Então veja que não é pouca coisa tudo isso. Eu fiz uma retrospectiva rápida para a gente saber que a doença é uma doença que, além de todo esse problema da doença em si, ela causa problemas econômicos nos países onde ela passa, né, onde ela está, né, e isso é a maioria dos países do mundo, e repercussões sociais, repercussões na saúde física e mental das pessoas, né, as medidas de isolamento social, a não elaboração do luto, né, tá tudo muito difícil, o distanciamento das pessoas. Isso gera uma série de problemas. Então, falar assim especificamente dos aspectos legais e éticos. O Decreto Legislativo número 6, de 20 de março, estabeleceu o estado de calamidade pública. Tem a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 65, que fala sobre a responsabilidade fiscal, né? E depois houve uma outra lei complementar, a 173 de maio de 2020, com a mesma finalidade. Nós elaboramos uma resolução
a 2.271 de 2020, definindo o funcionamento das UTIs, prevendo que teria uma série de casos. Tem também uma portaria de 568 de 2020 do Ministério da Saúde que autorizou que parte dos leitos de UTI fossem destinados exclusivamente à Covid-19. Tal era a demanda que já se estava esperando. Esses em vermelho são situações que aconteceram esse ano, mas já havia partido do CFM uma recomendação, a recomendação número 8 de 2015, a criação dos comitês de bioética, que falam sobre temas importantes, difíceis. São comitês que falam sobre ética médica, mas eles têm uma multidisciplinaridade. Os problemas das instituições de saúde, dos hospitais, que necessitam ser resolvidos com bom senso, né? Além de se preocupar com a parte médica científica. A resolução 2156 de 2016 é nos critérios de admissão e alta de UTIs. E no Código de Ética Médica, que é a resolução que é o código atual, está em vigor, nós temos o artigo 32 que fala sobre o agir médico, que é quando o médico deve tratar o paciente e solicitar os exames necessários, enfim, que não falte neste atendimento nada que seja necessário ao paciente. E o 34, que é sobre a informação. Então, o médico deve informar o diagnóstico, o prognóstico daquela doença. Isso é uma obrigação que a gente tem. Está entre os deveres do Código de Ética Médica. Explicando melhor a resolução 2271 de 2020, as unidades de terapia intensiva, que são as UTIs, elas são locais que têm um sistema organizado para oferecer um suporte vital, uma complexidade alta para diversas modalidades de monitorização das funções corporais, que são essenciais para a vida, suporte orgânico avançado para manter a vida do paciente em condições clínicas de gravidade extrema e risco de morte por insuficiência orgânica. Então, nós temos dentro da UTI dois tipos, né? O tipo 2, que atende pacientes que necessitam um nível de atenção alto, e o tipo 3 atende a níveis de atenção muito alto. Então, elas devem apresentar tanto equipamentos e leitos, né, como também médicos e pessoal, profissionais demais de saúde que são capazes de cuidar desses dois níveis de complexidade. Eu fiz questão de trazer esse exemplo porque eu tenho certeza que os médicos que estão nos assistindo agora, e mesmo vocês que são da área jurídica, vocês sabem o quanto pode ser difícil a gente trabalhar numa linha de frente e atender um paciente e ter que tomar uma decisão de não haver recurso suficiente, ter que tomar uma decisão de quem vai precisar de um leito de UTI. Então, esse exemplo aí é um filme que a Meryl Streep fez, né, que foi da Escolha de Sofia, porque ela faz o papel de uma polonesa, a Sofia Zawistowski, que ela tem um casal de filhos pequenos e ela é polonesa e ela está em Auschwitz. E aí o oficial pergunta para ela está ali e tal, e ela diz assim para ele, olha, eu não precisava estar aqui, eu sou católica, sou polonesa, meus filhos são católicos, e eu necessito sair desse campo de concentração aqui. E aí ele diz para ela, olha, só tem que ter uma criança, um filho seu vai sair junto com a senhora. E isso para uma mãe é quase que morrer, né? É uma coisa terrível. E ela teve que passar por isso, né? Uma cicatriz eterna para a vida dela. E para o pessoal da área da saúde, os médicos também. Isso também é bastante difícil. Então, o que eu vou falar aqui agora, abordagem bioética, os aspectos bioéticos quando existe a alocação de recursos em cenário de escassez. Então, o que está se imaginando? Um cenário que nós não temos um número de UTI suficiente
e nós vamos ter pacientes que necessitam dessa UTI. Então, o que é o correto? Assim, isso os comitês de bioética elaboram, né? Tem uma equipe de triagem para ver quem vai para a UTI. Né? É uma espécie de um colegiado para avaliar a gravidade dos casos, a necessidade da intervenção eventual, né? E a probabilidade de recuperação desses pacientes. Transparência e clareza. Eu coloquei isso destacado porque é muito importante. Por esses critérios de transparência e de clareza, eles têm que ser compartilhados, têm que ser compreendidos, tanto pelos médicos como pelos profissionais de saúde, pelos pacientes e pelos familiares desses pacientes. Então, aqui os princípios bioéticos que a gente vai falar agora. Princípio da beneficência. Diante da escassez dos recursos, tem que considerar a expectativa da sobrevida do paciente. Porque quanto maior a expectativa de sobrevida, maior será o benefício das medidas adotadas. O princípio da não maleficência. A gente deve se abster de ações que causem danos aos pacientes. Um paciente que não tem chance de sobrevida, ele está num estado terminal. Se a gente vai realizar procedimentos que vão sacrificar esse paciente, vão prorrogar a vida, uma vida, o mal morrer, digamos assim, tá? E então tem que avaliar esses aspectos bioéticos da terminalidade da vida e a possibilidade dos cuidados paliativos. A autonomia, isso também é uma outra coisa, é um valor muito importante na bioética. Respeitar a recusa do paciente às práticas terapêuticas, porque o paciente pode não querer se submeter a uma determinada prática terapêutica. E também respeitar as diretivas antecipadas de vontade daquele paciente, relacionadas aos procedimentos de suporte à vida. Tem pessoas que fazem termos lá de diretivas antecipadas de vontade, que dizem, olha, se eu estou hospitalizado, se eu precisar reanimar, né, ou fazer intubação, eu não quero. Né? É um direito que o paciente tem. Ele vai deixar isso registrado, o médico vai deixar isso registrado, mas é um direito que ele tem e nós temos que respeitar. Questão do princípio da justiça, o princípio bioético. Nós somos iguais em vulnerabilidade. Nós estamos doentes, todos aqui, e somos iguais em vulnerabilidade. Mas nós somos desiguais nas oportunidades, porque os direitos fundamentais das pessoas, eu estou falando em termos de Brasil, né? A gente sabe que temos problemas, né? Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, que são falados na nossa Constituição cidadã, a gente sabe que muitas vezes temos que ter eventualmente um plano de saúde, né? Embora o SUS tenha funcionado muito nessa pandemia, mas é possível que sim, né? A educação, a mesma coisa, né? Eventualmente nós vamos ter que pagar uma escola privada, a segurança, eventualmente teremos que pagar uma segurança privada para as nossas casas, nossos condomínios. Mas é importante que a gente estabeleça que práticas discriminatórias não são autorizadas e o respeito à dignidade humana é fundamental. Então vamos falar dos critérios médicos. Mas onde é que a gente tira critérios? Será que a gente acha só? Será que é isso? Eu vou entrar no hospital e o médico vai achar que eu posso fazer alguma coisa ou não? Não é bem assim. A gente tem critérios médicos. E esses critérios são internacionais. Então, nos casos de aumento de insuficiência respiratória aguda grave, possibilidade de esgotamento de abertura de novos leitos, né? Os princípios da ética e da bioética internacional vão ser utilizados para garantir a oportunidade de sobrevivência das pessoas. Então, a gente tem o critério de SOFA, que é o Sequential Organ Failure Assessment. No prognóstico de curto prazo, são avaliados diariamente. O critério ICC, que é o Índice de Comorbidade de Charlson, são as chances de sobreviver a longo prazo em função das comorbidades das pessoas, mas esse índice não contempla a fragilidade dos idosos. Então, tem um outro critério para a fragilidade dos idosos, que é o CFS, Clinical Frailty Scale, para a fragilidade dos idosos. E tem o critério de Karnofsky, que é um critério de decisão de prognóstico.
todos esses eu vou mostrar para vocês terem a ideia da onde a gente tira as nossas conclusões. Dá para ver aí na tela? Dá para ver aí na tela? Bom, o SOFA simplificado são critérios que avaliam, por exemplo, parâmetros neurológicos, cardiovasculares, respiratórios, de coagulação, hepáticos e renais. Esses parâmetros, quanto menor a pontuação, melhor é a chance do paciente de sobrevida. Quanto maior a pontuação, mais difícil é a chance do paciente de sobrevida. O índice de comorbidade de Charlson são as condições de comorbidade que essa pessoa tem. Quanto menor a pontuação, mais chances ela tem de sobrevida. Então, tem os números aqui, 1, 2, 3 e 6, as pessoas que estão em UTIs. Em termos de critério de escala de fragilidade clínica dos idosos, prognósticos a longo prazo, nós temos essa outra escala aqui, que temos que vai do robusto até a fragilidade terminal. Então, é o robusto, o que está bem saudável, controlado, vulnerável, fragilidade leve, moderada, severa, muito severa e a terminal. Então, por essa escala se avalia como está o paciente. Os critérios de performance de Karnofsky, que são as decisões prognósticas, são em percentuais. Quanto maior o percentual, maior a chance de sobrevida. Então, se ele está em 100% sem sinais, sem evidência de doença, e 10% ele está no estado de possibilidade de morte iminente. Os critérios recomendados são de utilizar o score unificado para priorização do acesso à UTI. Se chama EUP, Score Unificado para Priorização de Acesso à UTI e Assistência Ventilatória. Então, é o SOFA mais... Sim? Perdão, eu estou lhe vendo, eu não estou vendo a sua apresentação, mais alguém, ou será que é só eu que estou com esse problema? Certo. Então, continuando aqui. Então, dentro dos critérios médicos, se recomenda utilizar um score unificado para priorização, que se chama EUP, para acesso à UTI e assistência ventilatória, que é a soma desses critérios todos que eu acabei de apresentar para vocês, que é o SOFA, o índice de comorbidade de Charlson e o Clinical Frailty Scale. Resumindo, tudo para ficar mais fácil. A decisão é do gestor ou da autoridade sanitária que vai analisar o nível de esgotamento dos recursos de acordo com o score, esse score que eu acabei de pontuar. A reavaliação diária das UTIs é o critério do SOFA. Tá? As decisões são sempre discutidas entre a equipe, o paciente e os familiares do paciente. Quando for considerado pouca chance de sobrevida, a gente deve discutir com os familiares o tratamento paliativo e o controle dos sintomas. As decisões de não entubar ou não ressuscitar, elas devem ser registradas sempre em prontuário. Sedação paliativa para os pacientes que estão com baixa oxigenação, né? Ou com progressão de doença não responsiva. Eles estão com baixa oxigenação e a doença está progredindo e eles não estão respondendo. Então, se for previsto um curto período para o óbito, tratar esses pacientes da UTI e fazer um tratamento de sedação paliativa. O que é muito importante aqui? Critérios de faixa etária. Gestação, eles não podem ser utilizados isoladamente, quando a gente vai fazer a hierarquização da prioridade. Só podem ser critérios apenas em pacientes com o mesmo score clínico. Isso aqui é um panorama atual, né, de ontem, que nós estamos no Rio Grande do Sul com uma taxa de ocupação de leitos de UTI, de modo geral, 87,2%. Nós, normalmente, no Rio Grande do Sul, temos uma ocupação elevada nessa época do ano em função do frio, né? Mas nós estamos tendo esta ocupação nesse momento. Então, está aqui todos os índices que eu falei para vocês aqui sobre o número de óbitos total no Rio Grande do Sul, os casos confirmados que a gente comentou no início da apresentação.
esse é um card que eu gostaria muito de falar para vocês aqui. Até eu vou ter que deslocar aqui essa barra, que é o acompanhamento vacinal. A gente orgulhosamente tem que dizer que no Rio Grande do Sul nós estamos tendo uma vacinação acima da média nacional. Isso é muito bom. Então, o grupo prioritário, aqui, como vocês podem ver, está em 64,4% da primeira dose e 30,3% da segunda dose. A imunização de rebanho, que é aquela famosa expressão que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, que é quando não existe mais aquele perigo de grande contágio, porque as pessoas já estão imunizadas. Então, isso, à medida em que a vacinação se acelerar, se agilizar, nós vamos ter essa imunidade de rebanho. Então, o Rio Grande do Sul está mais próximo disso do que o resto do país. Isso é muito bom, que a gente pode dizer isso em relação ao Rio Grande do Sul, mas a gente gostaria de dizer isso para todos os estados. O que é fundamental dentro dessa apresentação toda que eu fiz, né? Que a análise dos insumos seja sempre acompanhada pelos gestores, né? O kit intubação, porque as pessoas quando fazem intubação tem que ter alguns medicamentos, né? Sedação, enfim. Os respiradores mecânicos multiprocessados, os EPIs para o pessoal que trabalha em UTI, é muito importante. Isso é muito cobrado dos CRMs, tá? E o próprio CFM se preocupa muito com isso. Nós tínhamos uma plataforma para o pessoal da linha de frente dizer como é que estava sendo os EPIs nos locais de trabalho. A monitorização multiparamétrica à beira do leito, isso é muito importante. Todos os parâmetros sempre serem monitorados. Saneamento do ar ambiente, porque são espaços confinados, então tem que ter exaustores. E fornecimento de oxigênio. Com todos esses cuidados que a gente conversou, todos esses cuidados, temos casos de judicialização na justiça comum, né? Vão pedir leitos de UTI, porque eventualmente precisa mesmo, às vezes nem sempre o paciente resiste, infelizmente, porque é uma doença muito grave e ao mesmo tempo que ela é grave, ela é rápida, a evolução quando ela é grave. Então, infelizmente, isso tem acontecido. E a judicialização na Justiça do Trabalho, porque foi dado lá, eu acho que tem uma instância, se não me engano, até o próprio STF, que concedeu nexo causal para as pessoas que trabalham com, enfim, essa insalubridade, né, desses hospitais. Aliás, eu acho justo, né, em termos hospitalares. Agora, como a gente tem uma pandemia, que a gente pode pegar essa doença em qualquer lugar, fica às vezes meio difícil, confuso para um empresário comum, né, entender esse raciocínio jurídico, né? Mas é isso mesmo. E então, assim, as referências de tudo que eu falei estão através dos protocolos da AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a resolução do Conselho Federal de Medicina, aquela sobre funcionamentos de UTI que a gente conversou, a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o Código de Ética Médica, a recomendação 1 da Sociedade Brasileira de Bioética deste ano, de 2021, recomendação número 5 do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o Comitê de Bioética do HCOR, a resolução 1995 de 2012 sobre as diretivas antecipadas de vontade, aí a resolução do CFM 2232 de 2019 são as normas éticas para recusa terapêutica. Por fim, né, dizer para vocês aí, colegas médicos e juristas, né, que a gente sempre tem que manter a esperança por dias melhores. Acho que a gente está passando por uma situação de pandemia que nós nunca vivemos, ninguém da nossa geração viveu, ninguém, né? Eu me lembro que a avó do meu marido viveu na época da gripe espanhola e foi uma desgraça, o avô do meu marido, a minha avó, né? Então, mas ninguém da nossa geração viveu, sabe
o que é andar de máscara, ninguém sabia isso até a gente precisar, né? Ninguém sabia dessa história de ter que fazer distanciamento, ninguém sabia dessa história de não poder enterrar os nossos mortos com os nossos ritos, né? Ninguém sabia que a gente não podia se reunir. Então, enfim, essa doença veio para deixar todo mundo muito, assim, mal, né? Mas eu acho que a gente tem que ter a esperança, né? Nós estamos já com a vacinação em progresso, né? Nós temos que confiar nas instituições, nós temos que confiar no Ministério da Saúde, nós temos que confiar em todas as instituições que são responsáveis, na própria Anvisa, né? Confiar nas medidas que estão sendo tomadas, porque o fim da esperança é o começo da morte. E a gente não quer morrer, né? Nós queremos que viver muitos e muitos anos, né? E que os nossos entes queridos também vivam muitos e muitos anos. Então temos que manter a nossa esperança. O Charles de Gaulle passou por um período de liderar as forças francesas na época da Segunda Guerra, e ele também foi do governo provisório da República Francesa logo em seguida, de 1944 a 1946, tinha nervos de aço para passar por tudo que passou. Então, eu acho que é uma boa frase de efeito, né, que pode expressar aquilo que nós sentimos. Muito obrigada, doutora Franciele, e todos. Essa era a minha apresentação. Bem, doutora Tatiana, então, muito obrigada por todas as suas explanações. E eu gostaria, então, de passar agora a palavra para o doutor Carlen Obeid. Doutor Carlen, fique à vontade, por favor. Boa noite a todos, boa noite, doutora Tatiana. Em nome do doutor Renato Assis, cumprimento a todos vocês, todos que estão nos assistindo. Uma live muito enérgica. Muito obrigado, doutora Tatiana, pelas excelentes explicações. Doutora Franciele também colocou aí algo que eu sempre discuto nas minhas lives, que é a questão do pêndulo da justiça, que hoje está mais pesado para o tratamento, mas que em algum momento isso vai se equilibrar e as fiscalizações elas vão acabar buscando todos os atos médicos, e isso daí é uma preocupação de nós advogados. Eu gostaria de agradecer o convite feito do Dr. Renato Assis, onde aceitei de pronto, haja visto sua notória habilidade na defesa dos nossos profissionais da saúde, e que nos abrilhantou de forma acertada no convite da doutora Franciele, que nos apresentou a doutora Tatiana, que o seu currículo, doutora, por si só, já nos trouxe essa ânsia pelo compartilhamento de seus conhecimentos, e eu fico muito grato. Gostaria também, nesta oportunidade, em qual é de praxe, em todas as minhas lives, em nome de todas as famílias que perderam um ente querido no mundo todo para esta pandemia, gostaria de externar as minhas condolências em forma de um breve momento de silêncio. Sendo assim, eu acabo que iniciando a minha live trazendo aqui um pensamento socrático, que eu acredito que ele cabe muito bem para a gente refletir nesse momento. Só sei que nada sei, e o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem de alguma coisa. E por que eu trago esse pensamento? Ainda já se passaram mais de um ano de pandemia e ainda temos muito mais dúvidas do que certezas. Então, é muito importante a gente traçar um caminho onde a gente saiba que não sabe de absolutamente nada e estude de forma intensificada para que a gente consiga reduzir os erros. A doutora Franciele colocou muito bem aqui essa questão da bioética e de todo o cuidado do médico para com o seu paciente, e o doutor Raul Canal, em momento oportuno, numa live anterior, ele citou que na relação médico-paciente, onde há todo o respeito
aos princípios bioéticos que envolvem essa relação, nem a CPI do Covid, nem o presidente da República, ninguém consegue apontar o dedo e se sobrepor a essa relação harmônica entre o médico e o paciente. A soberania na autonomia da conduta, a soberania do médico na conduta do tratamento e a autonomia do paciente, onde a doutora Tatiana muito bem colocou, nos expôs aí o respeito à negativa das práticas terapêuticas do paciente, ou seja, essa questão do consentimento livre e esclarecido, muito bem colocado também pela doutora Franciele, onde ela diz que a anamnese e o prontuário, ele precisa ser muito bem elaborado. E o que é ser muito bem elaborado? Será que ser muito bem elaborado é estar recheado de terminologias técnicas onde o paciente ele não tem essa noção? Ou será que uma anamnese, um prontuário com palavras coloquiais, onde o paciente ele vai ler e vai entender aquilo que ele está lendo, e aí sim ele vai ter a autonomia de aceitar a terapêutica ou não é a conduta mais correta? Pois bem, falei aqui da questão da bioética, que incontestável, anotei alguns tópicos aqui que os doutores falaram muito bem, esclareceram aqui, estou trazendo alguns acréscimos, e eu digo que o marco de uma nova era da medicina, onde também foi trazido pela doutora Tatiana, aqui no Brasil, em fevereiro de 2020, instituído pela Lei 13.979, onde trouxe uma série de medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública e da importância nacional. O parágrafo primeiro, ele dispõe mais ou menos assim, eu vou transcrever. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Daí, então, nós temos o próprio Conselho Federal de Medicina nos trazendo, através de resoluções muito bem colocadas, inclusive, onde dão total liberdade, dão total autonomia para o médico, para com seu paciente, obviamente que respeitando toda essa bioética que aqui foi nos colocada. E aí, como eu digo que é um marco de uma nova medicina, eu poderia citar o exemplo da telemedicina, muito crucificada pelo Estatuto de Ética Médica, e que já estava sendo orquestrados projetos de leis onde poderiam abordar alguns procedimentos através da telemedicina e que, infelizmente, mas obviamente que para maior eficiência, justamente aqui, quando eu disse que nós estamos num pêndulo onde salvar vidas é o essencial, salvar vidas nesse pêndulo é o mais importante. Então, a prática da telemedicina, que era crucificada pelo Estatuto de Ética Médica, ela foi colocada em prática. Então, muitos atos médicos que, diante de tais incertezas e cumulada com justamente essa visão onde, primeiro, a gente precisa salvar vidas, a minha preocupação é que elas vão ser reanalisadas quando este pêndulo se equilibrar. Quando essa balança se equilibrar, esses atos eles serão reanalisados. E aí a importância de nós, advogados atuantes na esfera do direito médico, da gente estar sempre atualizados, sempre estudando medidas, estratégias para a gente defender os nossos profissionais da saúde. Eu vou até finalizar agora, eu tinha preparado um material muito maior, mas por questão do tempo, para deixar o doutor Renato Assis
expor um pouquinho também das suas ideias, eu gostaria de agradecer novamente o convite feito pelo Dr. Renato e agradecer a todos que puderam participar dessa nossa live enérgica. Doutor Carlen, muito obrigada. Doutor Renato, faça as honras. Muito obrigado, Franciele. Bom, gente, que desafio falar depois, né, de todas essas apresentações, né? Fico muito feliz. Meu convite foi para os profissionais certos, para as pessoas certas. Então, parabéns, Franciele, foi muito boa sua apresentação. Uma aula da doutora Tatiana e mais uma aula do professor Carlen aí. É um prazer tê-los conosco. Bom, vou tentar ser breve aqui, né, por conta do alongado do tempo. Mas, trazendo esse tema nosso, senhores, eu assisti com muita atenção à apresentação de todos vocês, né, e trazendo esse paradigma, esse foco do médico e todas as mudanças que o médico e a atuação na área da medicina sofreu de um ano e meio para cá. O que eu vejo é que atuar na área da saúde, para o médico, assim como para todos os profissionais da área da saúde, não sou médico, mais do que nunca, na verdade, né, é uma área de risco, né? Os números da judicialização só crescem. Nós tivemos um pequeno decréscimo no primeiro semestre do ano passado, era uma coisa natural, nada funcionava, né? Nem a saúde, nem a justiça, então era natural essa pequena diminuição momentânea que foi até apontada pela saúde suplementar. Mas é a área que sofreu o maior impacto, né? A área da saúde, ela sofreu o maior impacto de todas as áreas, né? Um quadro que já era grave da judicialização, dos problemas aí que os médicos enfrentam na atuação profissional, e atuar nessa área é cada vez mais perigoso. Eu queria trazer um ingrediente aqui, que alguns colegas passaram rapidamente por ele, mas eu trago uma ênfase muito grande, que é a pandemia política. Nós não vivemos somente uma pandemia de saúde, mas uma pandemia política, na verdade, que talvez, senhores, até pelos efeitos que nós colhemos hoje em todo o país, seja mais grave do que a crise da saúde. Talvez a pandemia política mate mais do que a crise da saúde, né? Nós temos um país altamente radicalizado e dividido aí em duas ou mais vertentes, né, políticas, todos os lados aí, dois ou mais fazendo uso político da pandemia, né? Tratamentos médicos e vacinas ganhando donos. Então nós temos aí a vacina de um, a cloroquina de outro e assim por diante, né? E um contexto muito hostil para os profissionais, porque assim como ventilado aí pela doutora Franciele, o médico que escolhe o medicamento faz uma escolha técnica, né? Mas como que isso vai ser analisado no futuro? Como que isso é visto pelo próprio paciente, né? Eu assisti uma entrevista do Dr. Raul Canal há alguns dias, ele falou exatamente isso, né? Hoje o paciente, né, de uma determinada vertente política, ele quer ser tratado com um medicamento, né, que é uma escolha política, não é escolha técnica, não é escolha profissional, uma escolha que nem deveria, né, o paciente deveria nem pensar em fazer essa escolha. É uma escolha do profissional, do médico, mas essa escolha tem sido política. Então nós temos aí os médicos no centro de um furacão, né, heróis em constante julgamento, hoje um julgamento social, que amanhã pode ser um julgamento muito mais grave, um julgamento ético, um julgamento judicial. Nós tivemos no primeiro momento na pandemia um grande desequilíbrio aí de demandas urgentes, demandas eletivas, né, em nome do isolamento, houve descontinuidade de tratamentos, abandono e interrupção de tratamentos neurológicos, cardiológicos, oncológicos, né, cancelamento em massa de cirurgias eletivas eu coloco aspas aqui, porque nem todas são tão eletivas, né, um pânico também que deixou os pacientes em casa, o efeito a médio e longo prazo, nós sabemos qual é, né, agravamento do estado de saúde de pacientes, casos leves e moderados se tornando casos graves, óbitos evitáveis e a judicialização lá na frente, afetando a todo o sistema de saúde e principalmente aos médicos. Num segundo momento, né, após aí essa questão do desequilíbrio, nós tivemos o quê? A saturação do sistema de saúde, que aconteceu na chamada segunda onda, que foi, acredito que em março desse ano, né, o mapa do território nacional quase todo ficou vermelho com a saturação de ocupação de leitos, tanto de enfermaria quanto leitos de UTI, e nós temos aí a terceira, quarta, quinta onda, será, né? Eu vejo gente falando da terceira onda, na minha opinião, nós nem saímos da segunda ainda, né? Talvez não da primeira também, porque nosso índice de ocupação não caiu tanto,
Eu vi hoje no noticiário aqui em Minas Gerais, não sei se vocês conhecem, são de outras regiões, mas a grande cidade de Ipatinga liberou hoje eventos, shows, estádios com torcida, uma coisa realmente surreal para o que nós temos vivido em municípios próximos de Ipatinga, né? Esse noticiário de estádios, shows, isso está do outro lado do mundo, está em outros continentes, né? Não está aqui próximo da gente. Então, esse cenário aí, ele é muito desafiador, né? E eu vejo impactos aí imediatos para o médico, impactos que eles vivem agora, e alguns impactos, alguns desafios aí, né? Trazendo para o nosso tema, desafios que estão um pouquinho no futuro. Primeiro, o aspecto que eu trago desses desafios imediatos aí, que já foi brevemente falado pelos colegas com outras palavras, é lidar com a exposição aos riscos, né? Enquanto todos puderam ficar em casa, os médicos têm encarado a pandemia, né? A pandemia raiz. A doutora Tatiana falou um pouquinho sobre isso, né? Na primeira tela da apresentação dela foi a pandemia dos médicos, né? Aquela pandemia raiz, gente, a pandemia nossa, a pandemia da maioria, obviamente, não posso falar de todos. Tem pessoas aí que perderam a vida, tem pessoas que perderam parentes, amigos próximos, eu perdi muitos, mas a nossa pandemia é a pandemia Nutella, gente, da maioria das pessoas. Está reclamando de não poder ir ao shopping, não poder pegar o avião e ir para Miami. Os médicos, a pandemia dos médicos é aquela pandemia que a doutora Tatiana Bragança apresentou para a gente no primeiro slide, né? E eles estão lá na linha de frente, né? Sem estrutura adequada, sem preparação, sem treinamento para uma pandemia. Quem se preparou para a pandemia? Nem a OMS estava preparada para a pandemia. Tanto que demorou meses para reconhecer que era uma pandemia, né? Sem EPIs, conforme dito pela doutora Tatiana Bragança, essa é a pandemia deles. Senhores, só para ter uma ideia de o quão heróis são os médicos, né? Os médicos acredito que do Peru, eu li essa notícia hoje cedo, posso estar me enganando aqui em relação ao país, peço aí escusas, mas eles entraram em greve por conta do risco, né? Então, enquanto há países aí com médicos entrando em greve por conta do risco, os nossos estão trabalhando, né? Sem estrutura adequada, com todos esses riscos. Riscos para a própria saúde e riscos para os familiares, né? Embora a relação desses profissionais, desses heróis com os familiares tenha diminuído, com os familiares, com os amigos tenha diminuído em tamanha proporção, eles levam risco para casa. Então, os médicos são os mais afetados e os mais exigidos também, os mais cobrados aí na pandemia, né? Então, somos aí, né, o primeiro aspecto que eu trago, né, o primeiro aspecto é lidar com riscos. O segundo é o impacto na autonomia, ou conforme aí sustentado pelo nosso querido Dr. Raul Canal, a soberania clínica do profissional, né? O Código de Ética Médica, ele tem base em evidências, né? Artigo 113, ele traz isso muito diretamente, né? Ele libera tratamentos não expressamente reconhecidos cientificamente por órgão competente. Então, a medicina funciona como na visão do Código de Ética Médica, com base em evidência. E quando não há evidência? E hoje nós trabalhamos assim, sem evidência clara. Então, como o médico deve agir, né? Ele pode tudo, mas quem pode tudo não pode nada. Tudo é questionável, né? É um cenário aí de muitas mortes, muitas opiniões e poucas certezas. Em um contexto ainda mais perigoso. E aí eu trago mais uma vez esse ingrediente, né, esse tempero que é a pandemia, a politização da pandemia, que infelizmente nós assistimos todos os dias, né? Então esse julgamento social que o médico que receita cloroquina ou que receita vacina hoje, que defende a vacina, né, amanhã é um julgamento ético, um julgamento judicial. Independente da decisão, meu querido Carlin Obelt falou sobre a questão do pêndulo da justiça, né, que hoje está para cá, amanhã está para lá. E qual vai ser a visão do juiz que vai julgar um caso desse amanhã, Carlin? Como é que o juiz vai interpretar isso? Hoje, a ciência aponta para um lado. Amanhã, daqui a 4, 5 anos, quando um caso desse for decidido na justiça, a justiça aponta para outro. Será que esse juiz ele vai ter essa visão? Olha, o que nós tínhamos à época era isso. Apontava nessa direção a ciência, né? Será que essa visão vai ser considerada? E mais do que esse tempo, essa visão de qual time político que esse juiz participa, do time da cloroquina ou do time da vacina, né? Isso é mais um ingrediente. Então, até hoje, sem todos esses requisitos aí, sem a ciência apontar algo definitivamente, nós já temos problemas, né? Então, isso aí é um ponto também bem relevante. Terceiro ponto que eu trago aqui, cuidar da saúde mental. Sempre foi um grande problema para muitas especialidades médicas, né? Mas hoje nós temos os médicos aí enclausurados nas UTIs, né? Um contato constante com a angústia humana. As escolhas de Sofia trazidas aí pela doutora Tatiana com muito brilhantismo, né? Escolhas
com perdão da palavra, desgraçadas aí que os médicos têm que fazer todos os dias, né? Quem vive, quem morre, quem vai para o respirador, quem não vai, quem toma medicamento, quem não toma, né? Quem fica na maca, quem fica no chão, é uma coisa comum para quem está nas UTIs, né? Uma carga exagerada de trabalho, afastamento dos amigos e familiares. Então, a saúde mental é mais um problema e que traz aí, na sequência, a síndrome do burnout, né? Que é um distúrbio emocional aí, causado por um grande desgaste profissional, estresse em nível máximo, que traz grandes consequências aí, inclusive agravando severamente o risco de eventos adversos evitáveis, ou seja, mais ações contra médicos. Quarto ponto importante, a atuação fora da especialidade, que é um grande dilema ético aí vivido por muitos, né? Eu vi hoje cedo uma entrevista de um estudante, na verdade já de um médico, né? Que saiu da residência na pediatria para a UTI de Covid, né? Então está atuando para salvar vidas, mas está ali no limiar de atos de imperícia, já que ele não é perito, né? Isso afeta até mesmo a formação profissional, já que a residência que ele queria era de pediatria, né? E ele saiu dessa residência para atuar na linha de frente, o que é um grande problema, né? E com um agravante ainda, né? Nós falamos aqui de todos esses efeitos contra os médicos no momento futuro. Essa falta de especialização pode ser considerada até um agravante num futuro julgamento, né? Numa queixa futura, ainda que ele não tenha responsabilidade, esse juiz que eventualmente está na torcida A ou na torcida B da vacina, da cloroquina ou alguma outra, ele pode considerar essa falta de especialização até como um agravante para a condenação do médico que estava se doando ali, se arriscando para salvar vidas. Então é mais um grande problema. Quinto aspecto, né? Problematização do uso off-label de medicamentos, né? O uso off-label é uma coisa extremamente comum, seja na indicação, dosagem, até mesmo na via de administração. Nós vimos isso aí com muita frequência, mas se tornou um grande risco a politização dos medicamentos, né? E até porque, gente, para COVID, qual medicamento não é off-label? Já que não existe um remédio para COVID, né? Recentemente, gente, eu fiquei pasmo de ver isso, ouvir isso, vendo a reportagem sobre aquela CPI horrorosa, né? E quando eu falo de pressão contra médicos, quem assistiu a sabatina da doutora Nise Yamaguchi me deu vontade de chorar vendo aquilo ali. É uma coisa terrível, né? Ver Renan Calheiros agindo daquele jeito, né? Sabatinando ali numa tremenda falta de educação, a pessoa igual a Nise Yamaguchi, enfim, isso é um assunto para outro momento. Mas nós tivemos até PL, gente, para proibir medicamento off-label. Não sei se todos viram isso. Teve um deputado ou senador que apresentou, a hora que alertaram ele, querido, você sabe do que você está falando? Você sabe o que é off-label? Parece que ele retirou o PL logo depois, né? Mas ele estava olhando para quê? Estava olhando para cloroquina e para Bolsonaro, era a visão que ele tinha, ou seja, são aí os nossos políticos, infelizmente, né? Sexto ponto, né, de um novo desafio aí, a questão da teleconsulta, né? Veio sendo debatido durante tanto tempo, em 2018, salvo engano, o Conselho Federal de Medicina avançou, depois recuou, e nós tivemos aí, ano passado, uma hora para outra, o boom da teleconsulta, e os médicos estão sem uma regulamentação adequada, sem estrutura, sem treinamento, né? E agravando aí o seu risco profissional, já que demanda muito mais cuidado uma teleconsulta, né? Até porque existem ainda profissionais fazendo mau uso, né? Isso é uma coisa importante de dizer aí. Sétimo ponto aqui é a questão de queixas sobre vícios no consentimento. Isso é uma questão que me preocupa bastante, né? O tratamento precoce, medicamentos off-label, etc. Tudo isso já é questionado hoje, né? E todas as terapias são alvo de crítica, a depender aí da visão de cada um. Todo mundo é um pouco médico hoje em dia, né? Tem o Dr. Google para opinar também, tem o posicionamento político para arrebentar com tudo, e no final nós temos aí pessoas alegando que no leito de morte até pagelância e macumba eles aceitam. E amanhã culpando o médico por algum tratamento que não deu certo. Eu sei porque eu já tive diversos pacientes aqui me procurando, né? Quando vem um especialista, não entende o que é o especialista, me procuram para processar médicos, hospitais e até o Estado. Até porque há maus profissionais, né, advogados aí que atuam contra médicos, buscando isso em rede social, estimulando ações, né, já falando que o médico que não apresenta aí a possibilidade de tratamento precoce está agindo com negligência. Então, como que a justiça vai abordar tudo isso futuramente, né? Temos aí um último ponto, que é manter a atualização profissional. Nós temos o cenário aí dentro da saúde, o cenário mais volátil da história, né? Mudanças constantes nas orientações, novas descobertas,
né? E a meta dos profissionais tem que ser uma atualização e pesquisa diários e constantes. E, mais uma vez, né, eu trago a política para o meio. Desculpem por falar tanto de política, né, mas tem tudo a ver com o nosso tema. As fake news e a politização dos meios de comunicação que prejudicam tanto aí quem busca conhecimento. Realmente é muito difícil buscar informação hoje, né, e transformar em conhecimento com tanta mentira e com os meios de comunicação tão politizados. Então, estar desatualizado aí é mais grave do que nunca, e a atualização, que hoje tem que ser diária, é um grande desafio. E para finalizar, pessoal, eu falei de 2 aspectos, os que afetam aí os profissionais hoje e os que, na nossa visão, afetarão amanhã, que é o aspecto jurídico, né? O Carlin passou muito bem por isso, o aspecto jurídico que advém de tudo isso, né? Então, as decisões médicas, elas são sempre tomadas no contexto de incerteza, sempre eivadas de risco, mesmo com protocolos reconhecidos. Quando nós pegamos aí o caso de sepse, tem um protocolo reconhecido há décadas e que em mais de 60% termina em morte. Então, ter um protocolo não é receita de sucesso. Imagina numa pandemia com uma nova enfermidade que está matando milhões de pessoas. Então, os médicos atuam sem protocolo, sem medicamentos específicos, só off-label, né, que o nosso querido deputado ou senador quis proibir, e o risco é severamente agravado. Então, como é que o médico deve agir no final, num cenário que tudo é questionável, né, e conforme dito, né, o atual julgamento social que eles já sofrem pode evoluir amanhã para um julgamento, né, ético e judicial. Já tem evoluído, na verdade, senhores, já tem evoluído. Então, como é que a justiça vai abordar isso futuramente? É uma grande preocupação minha, né? Para onde apontarão as evidências científicas, né, futuras, né, em qual time os julgadores estarão, e uma preocupação especial aí sobre esse aspecto de que os acertos de hoje podem ser vistos como erros amanhã. E, rapidamente, aqui em 12 minutos, finalizo por aqui, agradecendo a todos, e estou vendo aqui, a Lara nos informou que não há perguntas até o momento, e eu abro para o debate dos colegas, caso algum queira fazer alguma colocação, alguma observação, e já parabenizo aqui a todos, agradeço demais por atender ao meu convite, foi muito rico, e foi uma honra muito grande. Doutora Tatiana, a palavra está com a doutora. Na verdade, eu teria muitos pontos para abordar, sabe? Porque o senhor colocou muitos pontos, a doutora Franciele colocou muitos pontos, o doutor Carlin colocou alguns pontos. E assim, ó, eu vou começar por um tema que eu considero mais vibrante, assim. É uma pergunta que, para quem não é da área médica, às vezes fica difícil entender. Mas escuta, mas se não tem um tratamento, se a doença é nova, se estão descobrindo, mas então por que trata? Por que não trata? E será que tem que tratar? Será que não tem que tratar? A medicina ciência, ela existe há relativamente pouco tempo. A medicina baseada em evidências também existe há muito pouco tempo. O que, na verdade, a gente está querendo mostrar, e isso às vezes pode não ser muito fácil de entender, é que as verdades científicas, elas são sempre transitórias. Vou dar um exemplo bem claro. Quando eu me formei em 1983. Doutora Franciele, eu tenho certeza que não tinha nascido, tá? Eu me formei em 1983 e a gente tratava úlcera duodenal de uma forma. Se dava antiácido, o cimetidine, e eventualmente se não respondia, ia para gastrectomia. Essa era a conduta dos melhores gastroenterologistas. Tá? Até que 2 pesquisadores australianos, não faz tanto tempo assim, eu não vou me lembrar a data exata, descobriram, isolaram uma bactéria na úlcera duodenal. Se chamava Helicobacter pylori. A partir daí, bactéria, antibiótico. Começaram a usar um antibiótico. O paradigma do tratamento da úlcera duodenal mudou completamente. Aí eu pergunto para os juízes, todos os médicos antigamente estavam errados? Não. Porque a verdade científica daquele momento era esta. Tá? Depois mudou, porque essa é a característica da verdade científica. O Karl Popper, quando estabelece a verdade científica, ele diz isso. As experiências vão indo, as pessoas vão fazendo as experiências até que uma outra verdade se sobreponha. E não é feio, não é humilhante, não é. É assim a ciência.
Agora, existe uma outra verdade que é muito importante que se saiba aqui, que essa sim não muda, que são as verdades bioéticas. Elas são os pilares da medicina, desde o tempo de Hipócrates. O fato da pessoa tratar o doente, acolher o doente, tratar o sintoma, isso é da medicina hipocrática. Não tinha essa coisa de evidência. Então, senhores, o que eu quero dizer para vocês é que as verdades científicas são transitórias, porque são científicas, e as verdades bioéticas são permanentes. Essa é a diferença. E isso faz todo o entendimento que as pessoas têm que ter. Então, o médico, se ele é médico, ele não vai ver uma pessoa sofrendo, entende? E não vai fazer nada. Ele alguma coisa ele vai fazer. Aquilo que tiver ao alcance dele, ele vai fazer. Aí, há uma outra descoberta científica nesse ínterim. Né? Não, agora nós vamos tratar de tal maneira porque a evidência científica é essa. Pronto, vamos tratar, não é humilhante. Né? Agora, o que fica de tudo isso assim? A vacinação é um tratamento, como é que eu vou dizer assim? É a forma de evitar uma virose. Isso é uma questão internacional. Os países que fizeram a vacinação, por exemplo, vou dar um exemplo, Israel, que tem 9 milhões de habitantes. Quando eles vacinaram um percentual de pessoas que já fizeram a imunidade de rebanho, que passou de 60% a 70%, acabou. A maior parte das restrições acabaram. Isso nos Estados Unidos está acontecendo, em alguns estados, eles têm um ritmo de vacinação também um pouco diferente uns dos outros. No Reino Unido também. Isso, claro que vai acontecer. Esse é o nosso caminho. Pode acontecer de surgir variantes que são resistentes? Pode, mas a ciência está trabalhando incansavelmente para resolver essas questões. Então, o que eu quero que entendam, o Conselho Federal de Medicina se posicionou com o parecer 4 exatamente porque nós somos um conselho de ética. Então, nós temos que zelar pelos princípios da medicina, os princípios básicos da medicina, princípios bioéticos. Então, o Conselho, por exemplo, no parecer 4, ele não diz nem que é para tratar, nem que não é para tratar. Ele delega ao médico que está com aquele paciente a responsabilidade de resolver aquilo que ele puder dentro do que tiver ao alcance. A situação que nós estamos vivendo é quase como se fosse uma guerra. Quase. Nós temos que resolver. Tá? Eu estou ali com o meu paciente, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Tá? Aí vão me perguntar 500 coisas. Não, mas escuta, mas será que tem evidência A, B, não sei das coisas? Eu tenho que tratar o meu paciente. Né? Eu tenho que obedecer aos princípios bioéticos. E se a gente for mais rigoroso, os medicamentos off-label, muitas especialidades utilizam. Então, isso sim, o senhor tem toda a razão, doutor Renato. A política transformou isso numa coisa que não é. Eu nunca vi ninguém fazer pergunta sobre vacina de gripe. Era para vacinar para gripe, todo mundo ia vacinar para gripe. A gente sabe que não é 100% a proteção de nenhuma vacina, e nem muito menos a vacina da gripe. Mas por que agora isso ficou tão importante? Tem que saber, não quero saber se é 49, se é 50, se é 61, se é 80. Para começar, não importa muito. O que mais importa é a quantidade de pessoas que se vacinar. É um cálculo, é uma questão matemática. Se eu tenho um monte de pessoas vacinadas com uma vacina que tem uma capacidade de uma ação um pouco menor, mas se eu tenho muitas pessoas vacinadas, eu vou ter a imunidade. Então, essas questões, realmente, a política aí, eu não sou contra a política, eu acho que a política é a economia concentrada, eu acho que é importante para todos o conhecimento disso, mas não pode ser só isso. E a medicina não é política, embora tenha política também, né, em algumas questões. As leis que fazem,
que são, às vezes, desastrosas, ou leis que são mais favoráveis à nossa atividade, que nos protegem mais, mas isso é política. Agora, a nossa atividade é atividade com o paciente. É isso. Tá? Doutor Carlen, se quiser Perfeito, doutora fazer Tatiana. as considerações finais. Acredito que aquela colocação da troca de tratamento, que Heisenberg ele responde de forma contundente à problemática pelo princípio da incerteza, de que naquele momento, esta era a terapêutica, era o tratamento para aquela anamnese. Então, naquele momento não havia um novo estudo. Então, obviamente que eu acredito que num cenário jurídico, o juiz ele poderia se utilizar de fundamento desse princípio da incerteza para absolver um médico que usava naquele momento em que não havia esse novo tratamento, para absolver o médico de qualquer possível ato de erro médico. Muito bem colocados todos os posicionamentos pelos doutores. Renato, parabéns pela brilhante apresentação. Acredito que realmente essa politização da pandemia ela tem nos trazido mais malefícios do que benefícios, e sempre contundente, sempre olhando, excluindo o teu lado ideológico, colocando ambos os lados, que hoje realmente é nítido que estamos divididos em dois lados. O senhor colocou 3, 4, 5 lados, mas é nítida a subdivisão em dois lados. Então, parabéns por todos, parabéns a todos aí pela brilhante explicação. Fico muito feliz, fico muito honrado em poder ter participado desse debate. Quero muito já marcar o próximo, viu, doutora Tatiana? Parabéns pela brilhante explicação. Já quero marcar o próximo, viu? Me chamem para o próximo. Muito obrigado a vocês e boa noite. Perfeito. Então, bom, doutores, parabéns a todos vocês por todas as explanações. De fato, foram aulas, né? Foram aulas, não foi um debate, foram aulas de fato. Parabéns a todos. E, com certeza, apesar de toda essa complexidade aí que nós tivemos, algumas coisas a gente não pode negar que acabou sendo bom para nós, como, por exemplo, o fato de nós estarmos aqui hoje, cada um em lugares diferentes, em estados diferentes. Então, a pandemia, ela trouxe para nós uma facilidade de comunicação que até nós tínhamos à disposição, se for ver, mas nós não tínhamos nos dado conta do quanto ela era possível e efetiva, né, eficaz, essa comunicação. Então, ela também nos trouxe isso, e eu acho que ela reforçou ainda mais a importância e a eficiência também de toda a comunidade científica, que em tempo recorde aí acabou criando ali uma vacina que pudesse nos trazer um pouquinho mais de segurança, né, com relação à gravidade aí de toda essa doença. Bom, doutores, então, tendo em vista o avançar da hora também, que nós passamos um pouquinho do período inicialmente proposto, eu quero agradecer, então, mais uma vez a todos vocês e fico à disposição para uma próxima. E, Renato, mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa. Obrigada a todos, muito boa noite, até breve. Boa noite. Antes de passar a palavra para o Renato, eu gostaria de abrir um parênteses a respeito de um erro formal, quando você disse que estamos em estados diferentes. Eu sou do Mato Grosso do Sul, tá? E não do Mato Grosso. Sul. A gente tem essa rixa com o estado de Mato Grosso, mas nada tão importante, tanto é que eu fiz essa consideração a título, inclusive, da gente dar algumas risadas agora no final, mas é Mato Grosso do Sul, tá? Estou na capital Campo Grande de Mato Grosso do Sul. Muito bem, muito bem. Bom, então tá joia, pessoal. Muito obrigada por tudo, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Eu que agradeço, doutora, obrigada por ter aceitado. Isso, pessoal. Bom, eu
só tenho a agradecer também, eu tenho certeza que eu escolhi as pessoas certas. Carlen, meu professor, Franciele, te conheci não advogada, gente, é uma grande alegria, uma grande advogada, e está sempre lá na frente, puxando a fila. É um grande prazer para mim. Doutora Tatiana, foi um deleite, tá? Foi uma aula realmente assim como dos demais. Muito obrigado pela disponibilidade. Nós sabemos da sua agenda, né? E quando a Franciele falou sobre a possibilidade de sua participação, todos nós ficamos muito felizes. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer. Podem ter certeza aí que surgirão novos convites com novos temas para debates tão ricos quanto este. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até.